E aí, meus bidos do pântano, e aí, meus bidos monstruosos esverdeados. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar sobre um personagem que eu tenho pouquíssimo conhecimento. Tudo que eu conheço dele envolve animações e eu decidi comprar esse arco fechado que apresentava uma outra pessoa assumindo o manto, essa meio que nova fase com o personagem, ao mesmo tempo que era fechado, sabe? Não seria uma fase muito prolongada e estendida que eu poderia me perder inteirinho. Não, é uma coisa de 2 volumes, um arquinho que eu vi extremamente ser bem elogiado e eu queria ter uma noção. Falar, pô, será que é bom mesmo? Será que eu vou entender esse personagem se conhecer o resto dele, o passado dele, outras histórias clássicas dele? E então eu li, eu quero comentar sobre tudo o que eu achei e principalmente ter essa noção tanto para as pessoas que leram e as pessoas que não leram, de que sim, esse encadernado pode funcionar para qualquer um de vocês. Então bora lá, que eu tenho muito para dizer sobre um quadrinho que realmente me surpreendeu, chamado Monstro do Pântano. Eu conheço este lugar, os prazeres, arrependimentos, medos e esperanças, costurados com folhas, e raízes e galhos. Eu sou a certeza de que o verde esteve aqui 2 bilhões de anos atrás, quando o deserto surgiu, do fogo e da pedra. Eu sou a promessa de que mesmo quando tudo tiver ruído, sempre haverá a esperança, formando raízes na poeira, crescendo, virando algo novo. Neste arco fechado, somos apresentados a origem de um novo avatar para o posto de protetor do verde como o monstro do pântano. Assim, Levi Kamei precisará refletir sobre o seu passado para entender o motivo de ter sido escolhido como o guardião da Terra contra as máquinas. Sendo assim, o autor Ram V, ou Ram V, faz o que eu chamaria de a primeira temporada de Demolidor ou de Watchmen. Por quê? Apenas ouça. Nesta nova jornada por parte da mitologia de um monstro extremamente conhecido dentro do universo Vertigo, aquele mesmo que consta o universo de Sandman e do Constantine, somos apresentados à origem de um homem que trabalha com máquinas e volta para o seu lar natal, bem cultuada pela mãe natureza, com o objetivo de tirar um pouco do que torna aquele ambiente tão lindo para modernizá-lo. Entretanto, o povo impede isso e quando retorna para casa, começa a se transformar em um ser monstruoso e se teletransportar sem querer para lugares inimagináveis, de onde vai acabar esbarrando com personagens conhecidos do universo de si, chamando a atenção de alguns famosos, conhecendo aquele que vai precisar derrotar e tendo que lidar com um passado mal resolvido. Com tudo isso, Ram faz uma trama extremamente interligada que nos leva a entender esse universo junto com o novato, ao mesmo tempo que aproveita para desenvolver ele e a trama de uma forma fluida, às vezes indo para um caminho que pode soar como uma fuga do principal, mas que apenas está aproveitando uma conexão com personagens que conhecemos para que nossa atenção se mantenha presa e prossiga, até que uma personagem aleatória encontre seu propósito, a motivação do inimigo ganhe forma, o protagonista enfrente seus problemas internos e familiares e cheguemos à incrível batalha final que segue um caminho fora do comum, à lá o que o imortal Hulk de Wall-Wing fez recentemente. E é doido porque eu não conheço nada do personagem. Eu já vi ele aparecendo em outros quadrinhos, já vi ele aparecendo em certas animações, e eu sei que ele tem uma fase extremamente aclamada pelas mãos do Alan Moore, que infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de ler. Então, era realmente um risco muito grande imergir em um universo tão desconhecido. Mas felizmente, o autor sabe muito bem como não perder o leitor novato e ganhar o coração do leitor fã ao fazer referências com personagens já vistos, do qual ficava notável para mim haver uma importância ali, um fanservice ali, mas que em nenhum momento me atrapalhou porque foi explicado quem era este, já que o nosso protagonista também não conhece. E também serviu para a trama, seja fazendo a história andar ou desenvolvendo o Levi para entender mais a beleza de um universo que de primeira soou tão assustador, me deixando até
feliz de sentir que eu saquei a participação mais especial dessa série toda. Além de que esclareceu pra mim como essa história foi bem contada, já que eu caí de paraquedas e não precisei de referências para me satisfazer. Pois a verdade é que a forma de escrever lembra demais o Neil Gaiman com Sandman. Então, há os balões quadrados narrando o que está acontecendo em terceira pessoa, há os balões mostrando o que o personagem está sentindo, algumas palavras e certos parágrafos nem sempre são compreensíveis de primeira, e, por mais que existam certos momentos em que eu acho que teve diálogos demais a ponto de cansar, eu também sinto que foi uma decisão autoral bacana em prol de deixar uma marca e deixar entendível para que caminho ele queria chegar. Ou seja, não é um quadrinho para você ler rapidinho na cagada do banheiro como se fosse mais um. Ele exige a sua atenção. E quando uma parte minha pensou que ele falava demais, mas não chegaria no mesmo nível de reflexão e melancolia que vemos em Sandman, não é que ele trouxe algo próximo disso? Não é igual, óbvio. Acho que o Neil Gaiman é mais sutil. Ele te pega do nada com um diálogo que você não tá esperando e quando vem as reflexões com a morte, aí que você sente na alma mesmo. Aqui eu já acho que fica mais expositivo o lance sobre ideias e natureza. Entretanto, quando surge uma personagem do além que vai conhecer a humanidade a partir do zero e a resolução final foge do comum para trazer um debate que enaltece nós, humanos, mesmo com todas as falhas e tragédias, se permitindo a falar apenas sobre isso para depois encaixar todo o lance realmente sobre ideias, como elas vêm e vão, como uma surge para combater a outra, mas que você não precisa enxergar a nova como uma substituição ou uma concorrente a vencer o cargo daquela estabelecida, e sim como apenas uma nova linha de questionamento que vale a pena você refletir para então dar prática a uma nova ideia que surgiu a partir desta, foi aí que o quadrinho me ganhou 100%. Isso sem contar o final, onde a antepenúltima página lembra demais a página final de Pretéritos Noturnos de Sandman, o que é muito lindo e me fez me questionar se aquele não deveria ter sido o real final quando eu li as últimas 2 páginas. Mas aí eu parei para refletir sobre aqueles diálogos, dar mais cuidado para o que foi essas últimas 2 páginas, o que eles estavam querendo dizer ali. E PQP, que final, bate exatamente com toda a trajetória do protagonista e traz um gosto muito realista, do tipo, não importa o que eu fui ontem, não importa o que eu vou ser amanhã, o que importa é que eu estou bem com quem eu sou hoje. Ou seja, foi realmente uma das grandes leituras deste ano. Levi é um personagem interessantíssimo, falho, que traz representatividade e gosto ao vê-lo se entendendo neste mundo como pessoa, de acordo com as ações das pessoas ao seu redor, do qual todas que estiveram com ele, o abandonaram ou se viraram contra ele, apresentam uma função e uma ótima conclusão para com o final. Tudo que soa vago ou que vai continuar depois tem uma resposta e uma finalidade para com um herói. A escrita por vezes complexa se sai bem demais ao trazer edições episódicas, que contam uma parte dessa história com começo e fim, mas sempre agregando com o todo, lembrando o que foi feito em Watchmen e, por que não, né, em Sandman. Sendo assim, nos resta apenas falar sobre a arte de Mike Perkins, que eu duvido que você não tenha de leve pagado pau pra ela. Ela tem uma característica própria. Ela não é toda lindinha e bonitinha, numa vibe mais superficial como eu elogio muitas que são por aqui. Ela tem essa sensação rural, natural, onde os personagens soam reais e verossímeis, só que ainda assim consegue transparecer algo bem ficcional com o monstro, as máquinas gigantes ou a sombra que rodeia tão fortemente os vilões. Por vezes, trazendo algo que seja feio
às vezes não tão legal de ver, mas por outras, consegue fazer algo épico de tal modo que dá vontade de enquadrar na parede. Acho muito bom como há um objetivo de se usar o quadro como um todo. Então, uma ação se sobressai para a parte branca da página e uma única ação que pegaria a página toda tem um fundo cheio de quadros desfocados com aspecto realista que enaltece, ao mesmo tempo que traz uma profundeza absurda para o quadrinho. No mais, tem a ilustração de John McCrea por uma edição, e ela difere legal do que vemos no restante, por talvez buscar proporcionar o que é comum ver nas histórias do Constantine, algo mais sujo, dark, só que fica bem rabiscado e fininho. Assim, não me tirou da imersão, mas também não me agradou muito, sabe? Diferente das capas de Francesco Mattina, que, pelo amor, tem de outros autores também, mas as dele valem destaque. O cara dá um nome. Sobre os dois volumes, eles são iguais o do Rorschach. Eles têm essa página com o verniz localizado, tem páginas de qualidade finíssima e infelizmente não trazem nenhum extra ou prefácio de algum editor, sabe? O que por mim é realmente triste, eu gostaria de ver alguns comentários sobre, mas ao mesmo tempo te dá aquela oportunidade de cair de paraquedas e ir descobrindo aos poucos que foi o que aconteceu comigo. Então isso é positivo. E aí você pergunta, Davi, tem erros? Tem, mas eu vou dizer que não me incomodou tanto assim, sabe? Na página 13 do primeiro volume, tem uma palavra que, tipo assim, em vez de ser ao longo, como deveria ser, tá escrito ao longa, o que soa estranho. Mas beleza, né? Meio que pode passar batido se você estiver lendo numa velocidade absurda. E então, no volume 2, nas páginas 16, 67, 71, tem alguns riscos aleatórios que vão aparecendo. Na página 101 tem um risco que pega a página toda, então esse é realmente muito difícil de você não ver. E na página 77 e 78, há um lance que já havia me acontecido nos volumes de Sandman, que é o fato de que você vê as páginas e parece que elas não estão em 80, em 1080p, sabe? Que parece que elas não estão em HD, parece que elas estão meio levemente borradas, como se você tivesse tirado o óculos assim. Então, é essa sensação que me dá. Mas é uma coisa que, tipo, pode passar pra muita gente, sabe? Eu acho que é uma questão até mesmo muito de impressora. Então, enfim, tirando tudo isso, é mais do mesmo, sabe? No fim, não tem uma coisa que seja tão... Gente, eu me perdi no personagem. Bora ir pro principal, vai. Monstro do Pântano é um exemplo de como fazer um reboot. Como apresentar um novo personagem com um novo universo que vai se conectar com algo já visto nos quadrinhos, mas fazendo isso de um jeito novo, de um jeito que agrade tanto o fã raiz quanto aquele que pode se tornar fã agora. É uma aula de como utilizar muito bem suas 16 edições em prol de contar uma história que vai apresentar muitas tramas, conectar todas elas sem deixar nada mal resolvido, para concluir de um modo diferente, que apresenta um diferencial ao deixar a luta física de lado para enaltecer um embate psicológico que todos podem passar um dia, de modo que mesmo a leitura podendo em algum momento ser cansativa, consegue te prender por notar que tem algo de especial nela, sendo algo que merece ser sentido, e não apenas descrito por um mero mortal como eu. A única coisa que eu posso dizer, e que vai soar bem estranho para quem não leu ainda, é que você vai querer tocar uma árvore com bem mais sentimento após essa leitura. Então galera, era isso que eu tinha para dizer sobre Monstro do Pântano de Ram V e do personagem, né, do novo personagem Levi Kamei, que eu simplesmente amei. Eu achei isso daqui sensacional, quase bateu o Rorschach, eu ficou pau a pau, mas enfim, ainda assim, é uma das grandes leituras desse ano. Eu vou começar a ler umas coisinhas mais tranquilas, porque tá demais. Eu tô lendo muita coisa excelente, e se eu for fazer um top 10 não vai caber todo mundo. Então, isso daqui entra sim numa das melhores coisas do ano. Nossa, eu esqueci de falar dessa coisinha. Olha essa coisa, isso daqui é que eu não sei se veio quando o quadrinho bateu, quando eu posso ter deixado cair sem querer, ou se veio assim mesmo. Enfim, não sei, mas é feio, né? Tá feio aqui. O negócio é juntar assim, aí você não vai ver.
O bom é que quando você tá assim, ó, você não vê. Então, enfim, é isso que importa. A lombadinha ali da estante. Então, galera, de qualquer modo, isso daqui é excelente, é grande, é robusto. Isso daqui, cara, se sair numa capa dura vai ser muito caro. Então, compre agora numa promoção da Panini aí de 30% e por aí vai. E deguste muito bem. Saiba aproveitar ela, porque não é uma leitura fácil, mas é uma leitura que quando chegar no final vai valer muito a pena. E se você já leu, comente o que você achou, comente o que você gostou, o que você não gostou, o que você não concorda comigo, o que você sentiu quando você terminou esse quadrinho, porque eu senti um negócio muito da hora, muito poderoso quando eu terminei. Então, enfim, eu quero saber a opinião de outras pessoas. E se você não leu, eu acho que já ficou muito claro que você deve ler, não é mesmo? Então, enfim, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo review da semana que vem, porque, enfim, sempre tem um quadrinho pra falar toda semana. Valeu, falou!